Olá, galera! Bom, a gente ficou de debater sobre a terceira revolução industrial e como essa terceira revolução, que vai acontecer a partir da segunda metade do século XX, período pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, no período da Guerra Fria, sendo que a década de 70 é realmente aquela década que vai ficar muito marcante esse processo de aceleração da produção tecnológica, o que também Milton Santos vai chamar de formação de um meio técnico, científico e informacional, ou seja, né, a técnica junto com a ciência, junto com a informação. E claro que quem domina isso tem poder. Né? Então, a terceira revolução industrial, que é essa revolução técnico-científica e informacional, ela vai trazer mudanças importantíssimas para as cidades no mundo todo. A gente vai começar falando principalmente das cidades do norte socioeconômico, né, das potências, principalmente Estados Unidos, Europa e Japão, mas também como que essas mudanças nessas cidades centrais vai repercutir nas nossas cidades aqui no sul socioeconômico, tá? Então, esse desenvolvimento científico aplicado ao processo produtivo vai trazer muita transformação, porque com essa tecnologia de informação e de transporte principalmente, a gente vai começar a ter uma reorganização da produção fabril industrial, ou seja, onde hoje se produz, né, a mercadoria, onde hoje se tem a indústria, o chamado chão da fábrica, não é mais onde se pensa sobre ela, onde faz a concepção, onde cria, tá? Então, esse processo criativo, ele fica principalmente nessas cidades do norte socioeconômico, então nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e isso faz com que a mão de obra nessa cidade seja uma mão de obra altamente especializada, então aqui o papel da universidade também nesse processo formativo, e essa mão de obra vai ter um grande aumento salarial, porque é uma mão de obra pensante, uma mão de obra intelectual, uma mão de obra criativa, tá? Isso faz com que, por exemplo, a gente vai ter a situação da Apple, né? A gente vai culminar mais tarde na situação da Apple. A Apple é uma empresa que toda a sua produção, no sentido de criatividade, ela está nos Estados Unidos, no chamado Vale do Silício, enquanto quem produz, né? Quem é que pega e faz o celular, quem é que faz o iPhone, quem é que faz o iPad ou qualquer o Macintosh, qualquer outro produto da Apple, são os chineses, tá? Então, eles também são made in China. Então, a gente tem que entender que vai ter essa separação produtiva da criativa. Além disso, outra coisa importante para a gente destacar é que essa separação vai fazer com que essas empresas venham para as nossas cidades, como eu estava falando, tá? Por quê? Porque aqui elas vão encontrar uma mão de obra mais barata, uma mão de obra acessível, né? Disponível, melhor dizendo, que também vai ser um mercado consumidor, porque todo mundo que trabalha também consome nessa organização do modo de produção capitalista. E além disso, aqui os nossos estados, né, os nossos países vão começar a oferecer uma baixa de tarifas, né, de impostos, então diminuir o que a gente chama de incentivos alfandegários, para que essas fiscais e alfandegários, né? Alfandegários tem mais a ver com quando a gente está importando o produto, para poder diminuir o preço. Então, na verdade, é mais os incentivos fiscais mesmo, para que essas empresas venham para cá. Além do fato da terra aqui, terra com o T minúsculo, né? Ter um preço menor. Então, quando você vai comprar um terreno para poder fazer uma empresa, tudo é muito mais barato, ok? Então, por isso, eles vão ter, a gente vai ter essa separação. Outra coisa importante que vai formar também em alguns lugares as chamadas indústrias maquiladoras, empresas maquiladoras. O que significa isso? Que recebe a peça de diferentes lugares, várias peças daquele produto, e ela só junta e faz uma peça só. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter também essa característica, por exemplo, na chamada Zona Franca de Manaus, né? O nome Zona Franca já indica a baixa da taxa das tarifas. Quando a gente fala também da área mais industrial do Brasil, e aí principalmente automobilística, metalúrgica, depois a gente vai entrar um pouco mais sobre o Brasil. Mas para a gente entender que
vai ter essa transferência geográfica desse chão da fábrica para os países do sul socioeconômico, para que isso fique mais barata a produção. É esse o objetivo deles, ok? Então, vem para cá, explora a nossa mão de obra mais barata, a nossa terra mais barata e as nossas tarifas também mais baratas. E fica lá essa parte que é muito mais valorizada no sentido econômico, portanto, que também dá muito mais poder. Então, quando a gente chama de... Isso significa que formou as empresas chamadas multinacionais, né? Mas quando a gente chama multinacional, parece que ela tem várias nações, mas isso não é verdade. Ela tem uma nação, é onde fica a sede. O restante são as filiais. Bom, então nesse mundo do norte socioeconômico, a gente vai passar a ter essas cidades chamadas cidades tecnopolos, onde vai ter esse encontro entre a universidade e a indústria, tá? Então eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de tecnopolos na Europa, em Portugal e na Alemanha. E aí a chamada PEA, a população economicamente ativa, lá nesses países do norte vão ficar principalmente no setor terciário e quaternário, né? Sendo eles centros de comando de desenvolvimento de tecnologia. O setor secundário, portanto, que é o setor da indústria, né? O terciário é comércio e serviços, só lembrando. O quaternário é esse setor de produção tecnológica, de produção científica, de produção do conhecimento, tá? E o setor secundário, portanto, vai vir para cá, para os chamados países subdesenvolvidos ou os países do sul socioeconômico que a gente tem preferido de chamar. E aí essa infraestrutura urbana, o que ela vai mudar, né? A partir disso na Europa, a partir dessa revolução técnico-científica, que é a terceira revolução industrial. Não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, e como eu falei, do Japão. Aqui estou trazendo alguns exemplos da Europa, né? Várias linhas de metrô, bondes elétricos, que eles chamam de tramway, que é quando é um trem, né, acima da superfície, o metrô é abaixo da superfície, ciclovias. Em algumas cidades eles vão começar a cobrar taxas para entrar o carro no centro, para evitar que as pessoas vão de carro, mas que possam usar toda essa estrutura de transporte público, ou melhor dizendo, transporte coletivo, para todos eles, né? Mesmo assim, a gente percebe que em alguns países, como no Reino Unido, 80% da população ainda vai de carro, enquanto em outros, também da Europa, como Budapeste e Bratislava, que são países da Europa Oriental, 70% vai de transporte coletivo. Então, a gente ainda percebe essa diferença, porque também há diferença entre os países europeus, tá? Mas essa estrutura de transporte é uma infraestrutura urbana realmente invejável, né? Gostaria muito que a gente pudesse ter aqui, e a gente não chega nem perto, mas é uma infraestrutura muito disponível e que facilita realmente muito esse processo de locomoção, de ir e vir da população dentro das cidades, portanto, favorecendo o direito à cidade, né? Então, aqui alguns, né? O tramway, como eu falei com vocês, o trem-bala, que eles vão começar a fazer também esses trens em alta velocidade, interligando vários lugares, né? Várias cidades. Aqui o mapa da Europa com essas interligações. Então, esse mapa da Europa que vocês já conhecem, vejam aí, né? Então, o vermelho, o vinho, são os trens-balas de maior velocidade. Mas todos esses aí são considerados, todas essas linhas que vocês estão vendo, inclusive a cinza, são considerados trem-bala, tá? Repara também que na Europa Oriental é onde eles são mais devagar, né? Tem um monte de trem-bala, mas mesmo assim ainda é mais devagar, porque a tecnologia ainda fica mais concentrada nessa região da Europa ocidental, tá? Onde tem maior disponibilidade de dinheiro. Bom, obviamente, a vivência da poluição atmosférica, né? Se você também tem muito uso, né, de veículos, então você acaba tendo também uma poluição atmosférica, tá? Então aqui eu mostro Atenas, que é a capital da Grécia, né? Mostrando aí na sua paisagem essa poluição, que a gente sabe que diminuiu muito essa poluição atmosférica agora com essa pandemia, porque diminuiu muito a circulação de veículos, né? Aqui também na Europa a gente também não pode esquecer que um dos grandes motivos dessa poluição também são os próprios aviões, né? Tem muitos voos circulando, tá? E avião é altamente poluidor. Uma infraestrutura de lazer, de cultura, né? Então, museus, aqui eu trouxe 2 museus que são considerados grandes museus, e isso é muito forte na Europa, essa presença de museus, então com muita obra de arte, que inclusive a gente pode até já
trazer uma reflexão crítica aqui, porque você entra nesses museus, principalmente no Louvre, em Paris, esse primeiro, mais do que no Museu do Prado, em Madrid, porque o Museu do Prado, em Madrid, é mais realmente produção artística espanhola, tá? Mas no Louvre, em Paris, você vai ter uma produção do mundo todo, e você percebe que em várias coisas que tem ali, que vêm dos países do sul, foram saqueadas, né? Como que foi parar tantas obras do Egito dentro de Paris, né? Então, no processo de colonização, essas potências também roubaram muito das nossas artes, tá? E aí, hoje expõem nos seus museus. Os parques públicos, os parques urbanos, né, que são extremamente agradáveis para você caminhar, para você passar o dia, para você descansar. Então, isso também é algo muito forte a partir dessa terceira revolução industrial. A gente, desde antes, né, desde do Haussmann em Paris, essa ideia de parques, praças e espaços públicos coletivos, elas ganharam muita força nas cidades. E aí na Europa isso se expande ainda mais, tá? Também nos Estados Unidos, né, o Central Park em Nova York, também no Japão. Aqui mais exemplos, então, eles fazendo uma espécie de praia na beira do rio Sena, que é o rio que atravessa por Paris, como vocês bem sabem, né, durante o verão, tá? E durante o inverno é impraticável. Agora o verão é muito quente. Então, as cidades turísticas, que lá normalmente eles vão fazer viagens durante as férias de verão deles, e o verão deles é no meio do ano, julho e agosto, né? Então, as praias no litoral mediterrâneo, que acabam atraindo bastante turistas, junto também com a sua arquitetura, essa arquitetura medieval, de castelos, né? De fortes medievais, entre outras arquiteturas em outros lugares. A gente também encontra muita arquitetura moura, e os mouros são os árabes que viveram muito tempo também na Europa, nessa região da Península Ibérica, tá? Então a arquitetura romana, a arquitetura grega, enfim. Então você tem tanto esse turismo muito voltado para a cidade e a constituição dessa cidade, mas também para essas praias no período de verão, que é muito calor, tá? Então o turismo internacional também ligado a tudo isso, né? Os castelos, os museus, os centros religiosos. O Vaticano é com certeza o centro religioso mais visitado da Europa, né? Então, o Vaticano é um país, né, gente? Não nos esqueçamos disso, mas é um país muito pequenininho, o menor país do mundo, porque ele já está encravado dentro de Roma. Então, você está dentro de Roma e de repente você encontra o Vaticano, tá? Mas é outro país, ok? Aí algumas outras formas de lazer, né? O turismo, na Grécia Antiga, como eu já falei, na Itália muito em busca da história e da arte e também da paisagem. Eu coloquei uma foto de Veneza. Veneza também foi marcada por uma grande mudança em relação à poluição, os seus canais, porque a cidade foi construída em canais, né? Na água do mar aí. Então ela tem esse charme de ter muitas ruas que na verdade são canais, né? Não são água, não são terra, não são asfalto, nada disso. E aí, mas esses canais, por causa da pandemia também, ficaram muito mais claros, diminuíram a poluição, reapareceu até alguns tipos de vida que pouco se via atualmente devido a essa poluição, tá? Agora, o que tem essas cidades que eu estou citando são cidades muito visitadas, sendo que Paris é a cidade mais visitada do mundo, né? Mais fotografada do mundo também. E aí você percebe que para poder receber todos esses turistas é preciso ter uma infraestrutura, né? Então essas cidades do norte também receberam bastante esse investimento nessa infraestrutura do turismo, né? É um turismo caro, então qual é o tipo de turista que vai e que pode ir, né? A gente já falou um pouco sobre isso também. Então, essas são as principais características dessas cidades no norte socioeconômico, quando a gente percebe, né, a influência da terceira revolução industrial nelas. Então, até hoje, aprofundando cada vez mais isso. Como eu falei com vocês, por exemplo, Paris é a cidade mais fotografada do mundo, então você percebe essa tecnologia, esse turismo, tudo isso e essa infraestrutura urbana, de lazer, de transporte, tudo interligado, tá? E aí, em breve, eu vou falar um pouco sobre as nossas cidades, né? O que vai acontecer com as nossas cidades quando essa indústria vem para cá e quais são as características principais das nossas cidades no sul socioeconômico,
ok? Então é isso, galera. Por hoje é só. Tchauzinho.